Hoje eu trouxe para vocês 6 atividades de consciência corporal para você fazer com suas crianças nas suas aulas de baby class ou de balé infantil. Servem para crianças de 3 anos, mas também servem para crianças de 7, de 10 anos. Às vezes a gente fica meio perdido assim quando as crianças vão crescendo e a gente acha que aquelas brincadeiras ou aquelas atividades que a gente fazia com elas, quando elas estavam lá no baby class, quando elas estavam ainda pequenas, a gente não consegue adaptar para quando elas estão grandes. A gente fica meio perdido achando que tem que inventar a roda. E a verdade é que isso não é necessário. A gente pode trazer atividades que a gente usa com as crianças lá enquanto elas ainda são pequenas, enquanto elas ainda estão no baby class, para as atividades um pouco mais complexas, com algumas adaptações que vão fazer com que essas crianças se interessem mesmo já com os seus 7, 8, 9, 10 anos. Então, é legal a gente olhar aquilo que eu vou passar para vocês hoje, é legal vocês olharem essas atividades e olharem com olhinhos de o que eu posso adaptar para a minha realidade, talvez agora durante a quarentena, o que eu posso fazer usando esse mesmo conceito, mas como que eu posso adaptar isso para essa realidade de aula virtual ou para crianças mais novinhas ou para crianças mais velhas, mas todas elas funcionam para todas essas faixas etárias de crianças, enquanto a gente está falando de baby class e balé infantil. Olha, hoje eu trouxe aqui essas brincadeiras e essas atividades que para mim fazem toda a diferença numa boa aula de balé infantil. Porque para mim, o baby class e o balé infantil é um momento em que a gente está preparando essa criança para se tornar uma bailarina. Ela ali ainda não está aprendendo técnicas propriamente ditas, ainda não está sendo cobrada por uma postura perfeita ou por uma perna esticada perfeita, por uma ponta ou um cotovelo que não dobra. A gente está ensinando essa criança o básico, a gente está ensinando, dando para ela base, construindo o alicerce para que quando os tijolinhos da técnica, do edifício for chegando, for sendo construído, ela tenha sustentação para receber todas essas novas informações. Por que a gente precisa fazer isso? Nesse caso da consciência corporal, as crianças, as bailarinas estão mexendo com o quê? Com o corpo. O corpo é a forma delas se expressarem, delas passarem a mensagem delas para as pessoas que estão assistindo. O corpo é a nossa linguagem. Por conta disso, a gente precisa saber trabalhar muito bem esse corpo. A gente precisa ter controle dessa nossa ferramenta. E a gente tem controle daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente tem consciência. Então, essa expressão, esse nome, esse título, consciência corporal, é algo autoexplicativo, né? É ter consciência, noção, controle sobre o seu próprio corpo. Conhecer os seus limites e as suas possibilidades, as suas potências, aquilo que a gente pode fazer com aquele corpo e aquilo que o nosso corpo não deixa a gente fazer. E é muito importante a gente trabalhar isso com as crianças desde pequenininhas, porque a gente acha que as crianças já nascem sabendo que o calcanhar tem alguma possibilidade, ele não pode virar para trás, por exemplo, ele só vira em alguma angulação, ele não consegue fazer uma angulação de 360, por exemplo. A gente acha que a criança já sabe isso, mas ela não sabe. Ela vai conhecer todos esses limites a partir da sua experimentação. E ela vai experimentar tudo isso dentro da sala de aula do balé. E ela precisa que você esteja capacitada para ensinar ela a passar por todas essas experiências. Ensinar ela a conhecer o seu próprio corpo. Isso é uma capacidade, uma habilidade que diferencia as pessoas. Tem pessoas que hoje em dia não têm noção da sua própria estrutura física, sua própria estrutura corpórea. E isso faz com que sejam pessoas que tenham
sejam aquelas pessoas destrambelhadas, que batam em tudo, que vivem roxas, que caem muito, que tropeçam, porque não tem consciência do tamanho do seu corpo, não tem consciência dos seus limites e da onde esse corpo pode, e aonde esse corpo pode chegar e até onde ele pode ir. Então a gente precisa ensinar essas crianças a trabalhar com esse corpo, que é a ferramenta delas. Enquanto bailarinos, o nosso corpo é a nossa ferramenta principal de trabalho e é por isso que a gente precisa ensinar, ter aulas para ensinar essas crianças a ter consciência do seu corpo. Ai, mas Júlia, se a gente ficar dando aula só de consciência corporal, as crianças não vão para lá e vão achar que é uma aula de educação física, ou os pais vão falar que é uma aula de educação física, não é aula de balé? Primeira coisa que a gente precisa ter em mente é: uma aula de balé é composta de vários benefícios. Ela é composta de um entendimento corporal, de uma noção corporal. Ela é composta, sim, de ensinamentos de técnica. Ela é composta de habilidades de equilíbrio. Ela é composta de habilidades de postura, de várias formas para que a gente consiga construir essa bailarina plena, essa bailarina completa. Então, se o pai da sua bailarina vier te questionar com uma pergunta dessa, mas você não está dando aula de balé, você está dando aula de educação física, você vai conversar com esse pai dizendo que o que você está fazendo ali é construindo a base para que aquela criança consiga ter noção do seu próprio corpo, para que ela consiga aprender os movimentos complexos do balé. Não quer dizer que isso não seja parte do balé. Uma bailarina que não tem consciência do seu corpo vai fazer muito mais esforço, por exemplo, para fazer movimentos, para dar um giro, para fazer um salto, do que uma bailarina que tem consciência do seu corpo. E isso, ter consciência do corpo, previne lesões. Previne que essa bailarina se esforce além do que precisa. Então, essa noção corporal é algo que precisa ser trabalhado desde o início. É extremamente importante para a vida de todo bailarino. Então, a gente vai trabalhar isso sim com as crianças. Não quer dizer que vai ser uma aula só disso, só de consciência corporal. Claro que eu concordo que existem aulas no planejamento anual que devem ser focadas sim em consciência corporal, noção corporal, esquema, imagem corporal. Eu acho que devemos sim ter espaços e momentos específicos, aulas específicas só para isso. Mas, por exemplo, na minha aula de balé, toda aula minha de balé tem um momento de consciência corporal. Esse é um dos objetivos. Eu fiz aqui um vídeo sobre os 3 objetivos que não podem faltar em nenhum planejamento de professora de balé, e um desses objetivos é a consciência corporal. Eu não deixo de trabalhar esse assunto com as crianças, de forma simples, não necessariamente fazendo essas atividades que eu vou passar aqui para vocês hoje, mas muitas vezes trabalhando essa consciência corporal através do alongamento ou através de perguntas simples que a gente acha básicas, mas que a gente pode achar que é bobeira, mas que para a criança vai fazer todo sentido de se reconectar ou se conectar ao seu corpo naquele momento. Então, quando elas chegam em sala de aula e a gente vai fazer um alongamento, eu pergunto se a mãozinha está acordada, se o punho dela está ali e o seu cotovelo veio também, vamos mexer o cotovelo. Isso é consciência corporal e isso está em todas as minhas aulas. É por isso que eu gosto de fazer alongamento no início da aula. Eu sei que tem professoras, esses dias eu estava assistindo uns vídeos e eu sei que tem professoras que gostam de passar alongamento no final da aula, como um método de relaxamento mesmo para o corpo, para fazer as crianças saírem da aula sem estar naquela agitação da aula de balé que acabou de acontecer. Mas eu gosto de fazer o alongamento no início da aula. Por quê? Porque é no início da aula que a gente precisa passar para a criança a noção de consciência corporal. E nada melhor do que no alongamento para a gente mostrar para a criança essa noção de esquema corporal, de corpo, de que
o corpo dela tem partes e essas partes têm mini partes e essas partes têm potências, têm limites, têm tamanhos diferentes e podem fazer coisas diferentes. E é no alongamento, geralmente, que eu chamo a atenção para essas partes do corpo. Então a gente mexe os dedinhos, a gente mexe os dedinhos da mão, do pé, a gente mexe o cotovelo, o punho, a gente mexe o joelho. Então, são atividades ou são apenas lembranças que você vai falando. Cadê o seu joelho? Ah, mexe agora na sua orelha. Para as crianças lembrarem das partes do corpo dela. E sim, terem noção desse corpo. Olha, consciência corporal é algo extremamente importante e que a gente precisa saber como explicar para os pais e muitas vezes como explicar também para as pessoas que estão acima de nós nas nossas academias de dança, nas escolas onde a gente trabalha, em que a gente pode chegar na sala de aula e começar a fazer atividades como essa e vir a diretora da escola, por exemplo, e falar: ué, mas você não está ensinando balé? O que você está fazendo com essas crianças? Você precisa ter na ponta da língua a explicação, dizer que você está ensinando consciência corporal para essas crianças, que é a base, que é o básico, para que elas consigam ter força, ter potência, para aí sim conseguir aprender técnicas mais complexas no balé, ok? Então, vamos começar logo com essas atividades, essas brincadeiras que eu trouxe para vocês hoje, porque a primeira que eu quero contar para vocês, primeiro eu vou beber minha água, vocês vão me esperar um segundinho. Voltei. A primeira atividade que eu trouxe para vocês hoje é uma que eu uso assim sempre e que as crianças adoram. Elas pedem pra gente fazer, que é uma atividade com música. É uma atividade em que a gente coloca a música Desengonçada, da Bia Bedran, em que é aquela música que ela faz assim: vem dançar, vem requebrar, vem fazer o corpo se mexer e acordar. E aí ela fala: a mão direita, mão direita, mão direita, agora a mão direita que eu vou acordar. Pois é. E aí as crianças vão ouvindo a música, vão tendo essa atenção, tem que ficar concentradas na música e vão repetindo os movimentos que a Bia Bedran está cantando lá na música. E aí elas vão fazendo isso cada hora com um movimento, cada hora com uma parte do corpo, mexendo o seu corpo e reconhecendo as partes do corpo, tomando noção das suas potências. É uma atividade simples, uma brincadeira fácil, mas que você consegue reproduzir aí. Por exemplo, a distância. Não precisa estar uma criança do lado da outra para fazer isso. A gente consegue fazer à distância e em sala de aula também é sucesso. Elas adoram. E é uma atividade simples, mas que faz diferença. Ter noção das nossas articulações, por exemplo, é uma atividade que vai fazer com que essas crianças, muitas vezes, usem de menos força ou de menos esforço para realizar uma atividade e assim evitem lesões. Então é por isso que a gente precisa fazer essas atividades. E a música Desengonçada da Bia Bedran é ótima. A boneca de lata também é maravilhosa. Minha boneca de lata bateu com a cabeça no chão? Maravilhosa. Bia Bedran, te amo, linda, maravilhosa. A segunda atividade, a segunda brincadeira que eu quero passar para vocês hoje, são 6, hein? A segunda é a atividade da bolinha. A bolinha que a gente vai passar pelo corpo da criança. E essa atividade podem ter várias adaptações. Pode ser você que vai passar pelo corpinho da criança, pode ser a própria criança que vai passar pelo seu corpinho, pode ser uma criança passando na outra. Isso é ótimo, a gente pode fazer muitas vezes no final da aula. A gente faz como uma massagem, sabe? Coloca duplinhas e aí no final da aula você pede para uma ficar deitada e a outra fica com a bolinha na mão. E aí você vai indicando aonde a criança tem que passar aquela bolinha. E aí, agora no pezinho, passa no pezinho da amiga. E aí passa no pezinho, no outro pezinho, agora na perninha. Agora a gente vai passar lá na coluna da amiga. E passa. Isso vai criando uma sensação no corpo. Faz com que a criança, através dessa percepção do corpo, do
tato consiga gravar na sua mente as suas partes do corpo através da sensação, da apreensão que ela está sentindo no corpo dela. Isso é uma forma ótima da gente ensinar as partes do corpo para a criança e fazer com que ela tenha essa noção da onde está cada parte do seu corpo. Essa é uma atividade fantástica para crianças menorzinhas, para crianças lá de 3 anos. Às vezes a gente recebe crianças até de 2 anos, né? Então, é uma atividade ótima que faz toda a diferença no percurso do balé para essa criança. Então, passar a bolinha. E aí você pode pedir para a criança passar a bolinha mais levinho ou depois passar mais fortezinho. E essa diferença a criança vai sentindo no próprio tônus, na própria pele, essa diferença do que é mais forte, do que é mais levinho, que isso faz toda diferença, né? Então, essa atividade é ótima, é uma ótima brincadeira para a gente fazer com as crianças. Bora para a próxima? Terceira atividade. A terceira atividade é a fadinha mandou. Olha que bonitinha essa varinha, gente. Muito fofa, né? Eu fiz com EVA mesmo. E é um EVA, aquele EVA que já vem com glitter. E atrás eu colei uma cartolinazinha, né? E aí pendurei esses fitilhos e a gente faz a fadinha mandou. A fadinha mandou é como se fosse o mestre mandou. Então, a professora vai ser a fadinha e as crianças vão precisar repetir ou imitar aquilo que a professora manda. Então, a professora vai fazer assim: a fadinha mandou colocar o cotovelo no joelho. A gente vai nessas atividades trazer alguns desafios também. E vai fazer essa criança experimentar os limites do corpo, isso mesmo, experimentar esses limites para descobrir, nossa, cotovelo no joelho, vamos lá, consigo? Ou aquela clássica, agora eu quero ver você encostar a língua no cotovelo. E aí vai ficar tentando, mas eu não consigo, vai ter gente que vai conseguir. São os limites do nosso corpo que a gente precisa fazer com que essa criança experimente. Além de ser super divertido, é uma atividade que vai trazer para ela essa consciência dos seus próprios limites, de até onde ela pode ir. E aí você vai pirando, vai trazendo outros desafios, outras atividades, mas através da fadinha mandou, a gente consegue fazer a criança experimentar o próprio corpo e é super legal, né? E a gente pode fazer atividades de a fadinha mandou saltar, a fadinha mandou girar, tá tudo bem também. Mas esses momentos de limite, de desafio são divertidos e valem a pena. Constrói esse esquema corporal de uma forma super divertida. Agora, próxima atividade, atividade número 4. A atividade número 4 é uma atividade em que ensina a criança essa noção de rigidez e leveza. Sabe, a gente muitas vezes fala para a criança que elas precisam fazer os movimentos leves, elas precisam fazer movimentos que demonstrem leveza, que demonstrem delicadeza, a gente fala isso para elas. Mas como que a gente vai fazer com que essa criança experimente isso? Porque eu lembro, quando eu era criança, e a minha professora falava assim, mas você está fazendo muito duro, tem que fazer com leveza. E eu falava, mas como assim com leveza? É só o meu corpo. Como é que eu vou fazer mais leve ou mais duro? E foi aí que eu pensei nessa atividade. Essa atividade é a bonequinha dura e a bonequinha de pano. Eu tô sem a bonequinha dura aqui, mas a bonequinha de pano eu tenho aqui para mostrar para vocês. A bonequinha dura é tipo a Barbie, sabe? A bonequinha dura é aquela que não tem articulações. A bonequinha de pano é aquela que a gente consegue mexer com os seus membros, a gente consegue mexer nela todinha e é como se ela tivesse um cotovelinho, é como se ela tivesse um joelhinho, um punho, que ela consegue, é como se ela conseguisse mexer as suas articulações. Então, a gente explica isso para a criança, a gente traz as duas bonequinhas e mostra para ela que a bonequinha dura, ela não consegue se mexer muito bem. E aí a gente mostra a bonequinha dura e fala, agora a gente vai ser bonequinha dura.
E agora a gente não tem mais cotovelo, e a gente não tem mais joelho, e agora a gente precisa ficar durinho. E aí a gente anda como se fosse uma bonequinha dura, 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 dura. Agora eu quero ver você, bonequinha dura, conseguir fazer um skip. Ah, não vai conseguir fazer. Quero ver você conseguir fazer uma primeira posição. Ih, não conseguiu. A bonequinha dura não consegue fazer nada. Mas agora eu vou transformar vocês em bonequinhas de pano. A bonequinha de pano consegue fazer um skip, que é uma beleza. Ela consegue fazer os bracinhos bem redondinhos, de primeira, segunda, todas as posições, ela consegue fazer tudo bem. E aí a gente consegue, nessa rigidez e flexibilidade, rigidez e leveza, trazer essa noção de delicadeza, de leveza mesmo, de ser leve. Por quê? Porque se a gente só diz para ela que é leve, se a gente diz para ela, tem que ser delicado, ela não entende muito bem, como eu não entendia. E a partir dessa minha experiência, eu criei essa atividade que faz toda a diferença, bonequinha dura e bonequinha leve. Acho que vocês vão gostar. Você tem, né, irmã? Adoro. Essa nossa bonequinha é muito fofa. Veio direto da Dinamarca. Chique, né? Olha, próxima brincadeira, e já tô quase acabando as brincadeiras. É a quinta brincadeira. Essa quinta brincadeira é uma brincadeira de espelho. Eu acho que espelho é uma atividade que a gente faz em sala de aula, que eu vejo muitas professoras fazendo e que é super legal. Mas esse espelho que eu faço é um espelho dividido. Então, a gente coloca uma criança na frente da outra e a gente pede para elas se imitarem. Primeiro uma, depois a outra. Só que geralmente eu começo com elas sentadas no chão e aí eu falo: agora a menina que vai fazer, a bailarina que vai fazer, vai poder mexer só a cabeça. E o espelho tem que imitar. E aí vamos começando essa atividade mexendo apenas algumas partes do corpo, se conectando, focando e prestando atenção com apenas algumas partes do corpo, sem mexer o corpo inteiro, focando, se concentrando no movimento daquela parte do corpo. E são atividades que são brincadeiras, né? E a criança nem percebe que está trabalhando alguma coisa ou que está aprendendo alguma coisa, mas essas experiências vão se imbricando no corpo da criança, na mente da criança, e faz com que elas compreendam melhor o seu corpo e até o mundo em que elas estão inseridas. Porque as crianças aprendem a partir do corpo. Elas aprendem a partir da experiência do corpo e aí elas conseguem compreender melhor o mundo, elas conseguem compreender o que há no exterior. Então, essa atividade de espelho dividido, é uma atividade muito legal. E aí a gente eu primeiro coloco as crianças sentadas e primeiro balança a cabeça, agora só o ombrinho, um ombrinho só. Se são crianças maiores, a gente já pode falar. Agora só o ombrinho direito. E aí o espelho vai fazer com o ombrinho esquerdo, né? Porque ele é espelho. E aí já cria mas se eu faço com o direito, por que ela está fazendo com o esquerdo? E eu estou fazendo com o esquerdo, por que ela está fazendo com o direito? Essa noção de lateralidade já vai entrando e já vai tomando lugar. E aí você já começa a entrar com atividades mais complexas, atividades de diferenciação dos hemisférios do corpo de direita e esquerda, que é super importante também. Mas essa atividade de espelho dá para ser usada com crianças pequenininhas e com crianças grandes também. E é super, super legal. A última atividade que eu trouxe para vocês é a professora querida mandou passear. Ela é assim. Geralmente, quando eu estou em sala de aula com as crianças, eu tenho umas coisinhas assim, que são algumas formas geométricas coloridas. Essas aqui são da metodologia Coordenando-se, da Lu Braga, maravilhosa, que eu utilizo com a metodologia também, mas eu também utilizo fora da metodologia, só para poder, como figuras geométricas mesmo e coloridas, para poder me ajudar a dar aulas com essas marcações. Então, o que eu faço? Eu espalho algumas formas pela sala
E esses são os lugares em que as crianças precisam encostar. Porque a gente vai cantar assim: professora querida mandou passear e o meu pezinho mandou encostar. E aí elas precisam encostar com o pezinho dentro de uma forma dessa, dentro desse limite estabelecido. Elas vão estar caminhando pela sala sem encostar nessas formas e aí a professora vai estar cantando: professora querida mandou passear e o meu cotovelo mandou encostar. Quando a professora parar de cantar, quando ela mandar cantar cotovelo, aí a criança vai ter que ir lá e encostar um cotovelinho. É uma atividade que vai trabalhar muito a atenção seletiva, vai trabalhar essa noção espacial e vai trabalhar a nossa consciência corporal. E quando as crianças forem maiores, a gente pode falar: professora querida mandou passear e o meu cotovelo direito mandou encostar. E o cotovelo esquerdo mandou encostar. E aí a gente faz essa diferenciação dos hemisférios do corpo, direito e esquerdo, que é super importante para a criança. Mas para as crianças pequenas, a gente pode trabalhar isso trabalhando apenas uma ou duas. Uma ou duas. Assim, ó. Professora querida mandou passear e o meu cotovelo mandou encostar. Vai encostar só um cotovelo. Mas se a gente fala: professora querida mandou passear e os dois cotovelos mandou encostar. Ah, agora são os dois. Se encostar os dois antes está errado, só quando a professora manda encostar os dois. Assim, a gente trabalha essa noção de metades. De lado do corpo existe um e existem os dois também. A gente já vai começando a introduzir essa noção de lateralização da criança. E aí, gostaram dessas dicas, dessas atividades? Essas brincadeiras são brincadeiras fáceis, são brincadeiras simples, que as crianças se divertem, que elas brincam como se não houvesse amanhã, mas que fazem total diferença na evolução delas no balé. A consciência corporal é algo que a gente precisa estar em constante atenção com as crianças e com os bailarinos adultos também, tá? Não é essa coisa de criança, não. Mas enquanto a gente está falando de criança, é a base que vai fazer com que essa criança consiga fazer os movimentos complexos lá no futuro e fazer com que ela atinja o seu potencial máximo sem utilizar de força excessiva ou sem se contundir ou obter ou ter lesões. Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais a importância da consciência corporal. Se tiver alguma dúvida, pode comentar que eu vou adorar responder e eu vou adorar conversar. Se vocês tiverem mais atividades de consciência corporal, comenta aqui, porque vai ser super legal ter essa troca. É importante a gente conhecer mais do trabalho uma da outra e trocar mesmo, para que a gente possa ter cada vez mais atividades para levar as nossas crianças à sua potência máxima e dar aulas divertidas também, né? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um beijo grande. E até a próxima. Tchauzinho!